Epístola Universal do Apóstolo Pedro, capítulo 1, nós estaremos lendo o versículo de número 18 e o versículo de número 19. Que assim nos diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Glória a Deus. Meus amados, esse texto, ele está em meu coração já há alguns dias, quando estamos acompanhando o que a mídia está nos mostrando, porque o nosso Brasil, nosso país, ele é centro da atenção, obrigado, pessoal, é centro da atenção de todo mundo, porque esta semana, e mais especificamente ontem, oficialmente, deu-se início aqui às Olimpíadas. As Olimpíadas, eu creio que todos nós estamos, até por força de acompanhar os noticiários, estamos vendo o que está acontecendo. As Olimpíadas são jogos, né? Muitas modalidades desportivas que estão acontecendo aqui na nossa Rio de Janeiro, estado vizinho ao nosso, no nosso Brasil. As Olimpíadas são jogos ou disputas desportivas que se iniciaram antes do nascimento do Senhor Jesus. No século VIII antes de Cristo, lá na Grécia Antiga, se deu início essas disputas desportivas que são as Olimpíadas. E ela vem acontecendo séculos após séculos em muitos países do mundo, e ela tem algumas características especiais. Segundo a mídia, nas Olimpíadas se consegue reunir mais nações ou mais representantes de nações que da própria ONU, que é a Organização das Nações Unidas. Nesse evento desportivo se consegue reunir mais representantes do que na Organização das Nações Unidas. Esses jogos, essas disputas esportivas ocorrem de 4 em 4 anos. Na realidade, depois eles mudaram, agora tem os Jogos de Inverno também, que é a cada 2 anos, e os Jogos de Verão a cada 2 anos, a cada 4 anos. Então, a cada 4 anos tem essa atividade desportiva, e existe uma disputa, uma concorrência muito grande entre os países para hospedar, ser o país anfitrião desta atividade. E parece-nos que na América Latina o primeiro país é o Brasil. Pela primeira vez que está acontecendo na América Latina uma Olimpíada, e está acontecendo exatamente no nosso país. E quem acompanha, nós acompanhamos, temos visto, as Olimpíadas têm um símbolo, né? Os Jogos Olímpicos, como eles dizem, tem um símbolo, que é uma bandeira. É uma bandeira branca, com 5 arcos coloridos entrelaçados. E existe ali uma simbologia destes 5 arcos. Esses 5 arcos representam os 5 continentes do mundo. E estão entrelaçados para dizer que existe
uma união entre os países, e as cores escolhidas ali são cores específicas, que são cores que se encontram em todas as bandeiras das nações. Alguns fatos interessantes, e eu quero crer que os adolescentes aqui sabem muito mais coisas sobre as Olimpíadas. E tem um fato que chama muita atenção, que é a tocha, que é o fogo. Essa tocha, ela é acesa, tem todo um cerimonial, um ritual. Ela é acesa alguns dias antes, lá na Grécia, lá onde tudo começou. E de lá essa tocha, ela é trazida pelas mãos dos diversos desportistas até a cidade, até o local onde vai ocorrer ou vão ocorrer os Jogos Olímpicos. E esta chama, esta tocha, ela não pode apagar. Não pode apagar. É igual o crente pentecostal. A chama não pode apagar. Mas tem algo que nos chama a atenção, e foi por isso que esse versículo está em meu coração, que quem acompanha aí os noticiários, a mídia entrevistou, e aí existem alguns ícones, alguns atletas que são astros no mundo todo, porque eles são destaques na sua modalidade desportiva, e normalmente nessas Olimpíadas eles, como dizem, procuram bater o recorde de outros desportistas. Mas para fazer isso, estes atletas, eles treinam horas a fio por dia, semanas, meses e até anos. Eles se dedicam, se esforçam. São treinos puxados, com uma dieta balanceada, com o treinador ali acompanhando, e hoje eles usam muito aí o que tem na medicina desportiva e no esporte para poder aperfeiçoar esse atleta, porque tem ali alguns milhares de atletas, e quem acompanha, a grande maioria são jovens. A grande maioria são jovens. E todos aqueles, ou cada um daqueles atletas que ali estão, ou que disputam a Olimpíada, tem um só objetivo. Um só objetivo. É o ponto mais alto do pódio. Alguém me disse aqui, é vencer. Sim. Eles só têm um objetivo, é alcançar a medalha de ouro. Todos eles só têm um objetivo: alcançar, ou colocar a mão, conquistar a medalha de ouro. Anos de treinamento, de esforço, dedicação, e às vezes em frações de segundos, ele pode perder tudo, ou pode alcançar aquilo que veio buscar. E segundo as estatísticas, dizem que mais de 60% das nações que participam não levam sequer uma medalha para casa. Somente 38% em média das nações participantes é que levam algum prêmio para casa. Mas a medalha de ouro, somente aqueles que se esforçaram, que se dedicaram, que tiveram treinamentos por anos, a fio horas, para alcançar a medalha de ouro. Alguns recebem um prêmio de consolação, né? Que é a medalha de prata, que é a medalha de bronze. E alguns ficam até alegrezinho, né? Mas com certeza ele fica olhando sempre para o lado mais alto do pódio e dizendo: daqui a 4 anos eu vou conseguir, eu vou parar. Mas por que isso tem chamado a minha atenção? Por causa desse versículo que nós lemos aqui.
Eles estão ali reunidos, e muitos daqui a alguns dias estarão dali comemorando a sua vitória. Mas hoje nós estamos reunidos aqui para algo muito mais sublime do que os Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos começaram no século VIII a.C., mas o que nós vamos fazer aqui começou antes da fundação do mundo. Os Jogos de Cristo aconteceram lá na Grécia, os Jogos Olímpicos começaram a acontecer lá na Grécia, mas o que nós viemos fazer aqui foi plano do Senhor Deus e foi feito lá no céu. Foi o Senhor Deus quem planejou, e nós nos reunimos aqui para comemorar, relembrar o sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando eu pensava sobre este movimento desportivo que está acontecendo no Brasil e que existe por parte de cada um dos participantes um objetivo, que é alcançar a medalha de ouro. Pedro diz aqui: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, mas Pedro diz: mas com o precioso, sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu fiquei pensando em meu coração, meus amados, o ato que dentro em breve nós estaremos realizando mais uma vez, se Deus assim permitir, é que estaremos lançando mão ao pão e lançando mão ao cálice. E tem estado em meu coração que com certeza nem todos que aqui estão, e oxalá todos assim estivessem, a ciência, o conhecimento da atitude que vai tomar, do ato que vai fazer, não é apenas comer um pedaço de pão e tomar um pouquinho de suco de uva. Não, é uma pena que alguns estejam pensando desta maneira, fazendo um ato mecânico, comendo um pedaço de pão e tomando um suco de uva. Mas Pedro diz assim: não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, mas foi com o precioso sangue de Jesus Cristo. O ato que dentro em breve estaremos realizando, ele se reveste de um significado, de uma simbologia muito grande, que excede o valor do ouro, excede o valor da prata. Quando Pedro pensou neste ato que dentro de breve estaremos realizando, que é lembrar do sacrifício que Jesus Cristo fez lá na cruz do Calvário, ele disse que o ouro e a prata são coisas corruptíveis. Isso é aquilo que os atletas estão lá buscando lá no Rio de Janeiro e que se dedicaram anos para alcançar. Pedro diz: coisas corruptíveis. O que estaremos comemorando aqui tem muito mais valor. O seu símbolo é muito maior. Eu já disse aqui, os Jogos Olímpicos começaram no século VIII antes de Cristo, mas Cristo já existia antes dos séculos. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Nos reunimos aqui para lembrar do sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá na cruz do Calvário, Jesus, ele derramou o seu precioso sangue para remir os meus e os teus pecados. E eu fiquei pensando, irmão Felipe, no valor de cada gota
do sangue de Jesus. O valor de cada gota do sangue do Cordeiro de Deus. Meu querido irmão, minha irmã, meu jovem, não é apenas um ato mecânico, não. Não é comer um pedaço de pão ou tomar um pouquinho de vinho, não. É muito maior. É muito mais sublime. Algo que o homem não poderia alcançar. Por mais prata e por mais ouro que o homem tivesse, ele não poderia comprar sequer meia gota do sangue do Cordeiro de Deus. Não é com ouro, não é com prata, foi o precioso sangue de Jesus Cristo. Quando Deus Pai, Ele planejou a minha salvação, a tua salvação, quando o Senhor Deus, lá na sua glória, lá no seu céu, lá no céu, o Senhor Deus, Ele projetou a tua salvação, a minha salvação. Estava ali incluso o sacrifício do seu Filho Jesus Cristo. E Ele revelou isso à humanidade, quando o povo de Israel estava se preparando para sair do Egito, quando ali esteve por mais ou menos 430 anos, ali escravizado, e o Senhor Deus, com mão forte e poderosa, estava os tirando ali do Egito. Ele chamou o seu servo Moisés e disse: olha, Moisés, diga para que cada família pegue um cordeiro e deixe esse cordeiro separado,